E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo especial. Vamos falar sobre arrepios espirituais, tudo aquilo que você sente, que você ouve, mas não vê. E para isso, estamos recebendo aqui, já estávamos faz tempo te aguardando, Leandro Dornelles. Você é escritor e médium espírita, né? Elga, obrigado pelo convite. Realmente fazia um tempo já, né, que a gente está tentando, mas graças a Deus deu certo. É isso mesmo, eu sou escritor, sou médium espírita, né, kardecista, só para poder alinhar aqui, até para que a gente possa começar a exemplificar para as pessoas a diferença do que é o espiritismo mesmo. Sim, mas isso é importante porque ainda é muito desconhecido, muito, não é verdade, desconhecido, Leandro? muito. As pessoas ainda têm um preconceito também. Tem. E sem conhecer. Exatamente. Você quer ver a coisa mais preconceituosa, né, ou um preconceito mesmo em relação ao espiritismo, é quando fala, você é espírita da mesa branca ou da mesa preta, né? Espiritismo não tem disso, não tem mesa branca, não tem mesa preta. Espiritismo é basicamente uma ciência de amor. Né? Olha que maravilha! Exatamente. E aí também desenvolvo a minha atividade como escritor, escrevendo livros espiritualistas, espíritas e também livros focados para a gestão do tempo. Eu tive uma dúvida agora. Você falou escrevendo livros espiritualistas, espíritas e... voltado para a administração do tempo. Tá, mas qual é a diferença espiritualistas e espíritas? Ótimo. O livro espírita, todo livro espírita, ele tem que estar embasado na codificação kardeciana, ou seja, no Pentateuco. O livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o céu e o inferno, o que é o espiritismo e obras póstumas de Allan Kardec. Então, toda vez que eu escrevo um livro espírita, eu tenho que compará-lo com estes livros para ver se realmente está de acordo às obras codificadas por Allan Kardec. Entendi. Allan Kardec, ele não criou o espiritismo, ele codificou. Né? Ele deu um formato através das mensagens que os espíritos mandaram para ele. Sim. Então, por isso que um livro espírita precisa deste crivo, para realmente ser um livro espírita. Ou um livro psicografado, por exemplo. Aí eu recebi a psicografia de um espírito X. Eu vou pegar essa psicografia, vou submeter ao comitê espírita para que realmente possa comparar junto com os médios que são muito mais estudados, sim, também com os mentores da casa espírita, que são os espíritos daquela casa, para avaliar se esta psicografia condiz com a doutrina dos espíritos. Se condizer, ótimo, é uma obra espírita. Entendi. Se não, eu posso enquadrá-la como espiritualista. Por que espiritualista? Ela não denigre a imagem de ninguém. Ela não fala mal, não leva informação errada de maneira alguma. Ela leva apenas coisas positivas. Então, ela é uma obra espiritualista. Como se fosse experiências também, entraria ali. Tudo que fala de Deus, de continuidade pós-morte, é espiritualismo ou espiritualidade. Tá? Entendi. Então, por exemplo, o espiritismo ele é uma doutrina espírita e espiritualista. O catolicismo ele é uma doutrina espiritualista, mas não é uma doutrina espírita. Tá? Entendi. Porque tem essa diferença. Sim. O que é uma doutrina espírita? Que acredita na pós-morte, que tem fé neste futuro, mas que também se comunica com os espíritos. Eu não acredito na comunicação dos espíritos, não vou falar sobre reencarnação, não acredito em reencarnação, mas eu acredito em Deus, eu acredito em alguma coisa depois da morte. Então, tu é espiritualista. Entendi. Então, essa é a diferença dessas obras. Muito bem explicado. Olha, você passou a informação, lógico, batemos um papinho antes também de iniciar a entrevista, e eu fiquei muito curiosa em relação a essa sua trajetória. Você é médium espírita. Isso, médium espírita. Quando que você descobriu isso na sua vida? De 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. 5 anos. Uma criança muito novo. E sabe o que foi curioso, Elga? Que a minha mãe que me ensinou a ler. Eu morava no sítio, não tinha acesso a nada, a escola ficava a 6 quilômetros, né? Eu não tinha como fazer o pré naquela época, então ela me ensinou a ler. E os primeiros livros que eu li foi a Bíblia. E a primeira coisa que eu procurei na Bíblia foi a palavra reencarnação. Minha mãe disse... Mas nesse momento, você teve esse interesse? Tive esse interesse. Olha eu ouvia falar muito essa palavra. Só que a minha mãe não conhecia, meu pai não conhecia, meu irmão era 4 anos mais velho que eu, não estava nem aí para a leitura. Com certeza. Mas eu tinha essa palavra na minha mente, reencarnação. Eu falei, o que é isso? E eu encontrei ela na Bíblia e mostrei para minha mãe, com 4 anos de idade. 4 anos de idade, isso aí chama atenção. E minha mãe falou assim, mas meu filho não está falando que é reencarnação. Eu falei, mãe, está falando que é reencarnação. E daí eu vim desenvolvendo, só que família católica,
O conhecimento que tinha ainda do catolicismo era uma vez por mês, né, que o padre vinha da cidade para o sítio, numa capelinha que tinha para realizar uma missa. Então você imagina como ficou a cabeça dela. Católicos já com pouco conhecimento em relação à religião. A religião. Imagina, né? era uma coisa totalmente nova. E eu via naquele período, né, então quando eu cheguei aos meus 6 anos de idade, eu comecei a frequentar a escola. E foi um período muito turbulento, porque no caminho até a escola eu encontrava muitas pessoas. Eu cumprimentava as pessoas, como estou aqui falando com você. Você via como se fosse normal, como se estamos normal. Aí, você como se fosse um ser humano como ali. Como se fosse um ser humano. Materializado. Exatamente. Só que com o tempo isso começou a me assustar. No começo você não entendia muito bem que eram espíritos. Para mim eram pessoas normais, só que eu nunca me atentei que, por exemplo, o meu irmão não cumprimentava. Os meus amigos que iam comigo também, porque a gente era no sítio, então a gente pegava aquela gurizada toda e ia todo mundo junto. Todo mundo se reunia. E não via, mas eu nunca me atentei. Quando eu estava quase acabando o pré, que a gente chamava naquela época, eu comecei a ter essa percepção. Falei, peraí, eu estou só vendo... eu que estou vendo aqui. Exatamente, eu comecei a ver as mesmas pessoas constantes, e eles não viam. E sempre eram as mesmas? Sempre eram as mesmas. Olha só. Sempre eram elas. E aí eu caí, na época, na besteira de falar para os meus amigos, foi aonde o sarro veio em cima, né? Então começaram... Difícil. Mas é o que eu te falei antes de iniciarmos a entrevista. O novo assusta. Principalmente... O desconhecido. Isso. É algo que as pessoas elas já não querem acreditar, é uma coisa meio que natural, não é verdade? Acho que você está enganando. Acho que fala, nossa, ou está louco, como você me falou. Ou está louco. Porque desde aquela época eu comecei a ser visto dessa maneira. Eu fui excluído do meu grupo de amigos. Então eu não participava mais de brincadeiras. As pessoas ficavam longe de mim, me deixavam muito no canto. E eu sempre gostei de estudar muito. Então cada resposta que eu dava em sala de aula, alguém falava, tem alguém que está falando para ele. Eu não acredito. Falava. Eu tirava notas boas na prova, nunca era eu, entende? Mas, enfim, tudo isso eu tive que suportar. Adorei falar, olha, alguém está passando cola para ele de outro mundo. E eu te falo uma verdade, nunca recebi uma cola de espírito nenhum. Nunca, nossa, isso não acontece. Nem na faculdade. E olha que eu pedia, eu confesso, viu? Você pediu, olha, sopra aqui para mim. Por favor, fala. Uma única vez que eu tive a presença da minha mentora, ela foi bem clara. Da próxima você estuda que você consegue. Só. Então nunca mais pedi ajuda para nada. Fala, olha, não ultrapasso de forma nenhuma, né? Não, de maneira alguma. Gente, mas olha, você começou a ter essa noção do que se tratava. Você falou que era 6 anos. Você percebeu que só você via, ninguém via. Mas você me falou também que você entrou para o espiritismo, passou a ter isso como a sua religião, a ter conhecimento, a estudar aos 17. Aos 17 anos. Um longo período, né? Período. Nesse período, eu fui diagnosticado com uma enfermidade no cérebro, que eu tive que fazer tratamento por 6 anos, tomando medicação. Então, eu tinha convulsões constantes. E no momento das convulsões, eu via muito espíritos, né? Então, as pessoas começaram a associar a convulsão com o fato de eu estar vendo espírito, a imaginação da cabeça dele. Entendi. Mas eu te falo a verdade, nestes momentos era o momento que eu era mais confortado, porque eles falavam para mim, paciência, acalma, porque isso vai passar, né? Eu sentia espíritos tocando na minha mão, para que eu realmente pudesse acalmar, porque eu não conseguia ouvir as pessoas que falavam comigo, porque a convulsão era terrível, mas eu conseguia ouvir tudo que eles falavam comigo. Como se você estivesse em outro estágio. Como se eu estivesse em outro estágio. Você conseguiria se comunicar, conseguia se comunicar mais com os espíritos do que quem estava materializado. E aí veio um problema muito grave na minha vida, porque as pessoas não entenderam, a minha família não entendeu. E aí começaram a me submeter a tratamentos dos mais, como que eu posso dizer, dos mais esdrúxulos possíveis. Entendo. Me levou para vários lugares, para várias pessoas. Eu lembro de um dia, minha mãe me acordar 3 horas da manhã para fazer uma simpatia no córrego. Né? Eu te entendo. Tudo isso eu tive que passar. Chega um momento, infelizmente, a gente não pode culpar, de maneira alguma. A pessoa é um certo desespero, aí ela quer abrir, tipo, quem se propõe a ajudar, está aceitando. E minha mãe era isso, cada pessoa que dava para ela uma opção, ela fazia, porque queria me ajudar, né? Sim. Só que isso começou a me afetar fisicamente. Eu comecei a sofrer com isso, comecei a sofrer psicologicamente, então eu desenvolvi uma depressão muito forte, eu desenvolvi alguns tiques na época que eu não conseguia recuperar o meu estado normal, porque tudo isso para mim acumulou.
E aí começou a dizer-se que isso acontecia por causa da comunicação dos espíritos, ou por causa, Leandro está tendo incorporação, porque eu incorporava também e não sabia nem o que era incorporar. Né? Eu te conto aqui uma coisa que foi muito rápida, aconteceu, te conto até rápido, eu incorporei e eu passei o dia inteiro incorporado. Ou seja, não era que tinha um espírito dentro de mim, mas naquela época as pessoas acreditavam que sim. Eu fui amarrado os pés e as mãos. Eu lembro num percurso, nesse decorrer, o espírito ele deslocou o meu joelho. Né? Fala, nossa, mas o espírito faz isso? Não, não era. Depois eu descobri que não era o espírito que fazia isso. Né? Mas para eles naquela época era. A coisa mudou quando eu encontrei um senhor. Eu nunca vi na minha vida. Aos 17 anos, minto, aos 18 anos. Aos 17 anos eu comecei a estudar e a minha avó desencarnou. Sim. Eu não chorei nem no velório da minha avó. Porque você tinha, assim, uma clareza muito grande do que se tratava a morte. A morte, Sim. Por mais que eu não estudava, eu já tinha essa consciência. E aos 18 anos eu recebo uma carta psicografada dela. Olha só. Aos 18 anos. Eu não conheci esse senhor, nunca vi na minha vida. Eu fui porque falaram, olha, vai lá para fazer uma benção, né? O católico tem muito disso, claro. Né? Eu vou lá, fui, ele só disse, olhou para mim e falou assim, volta aqui 3 horas da tarde. Aí eu voltei, ele entregou uma carta da minha avó, com a assinatura da minha avó, falando qual que era a minha responsabilidade. Entendi. Não era nem missão, era a minha responsabilidade. Sim. Uma delas era o estudo, a outra realmente era evangelizar. E eu entendi isso, foi onde eu comecei a procurar ajuda no Centro Espírita, lá no município de Pontes de Lacerda. Olha só, Pontes Lacerda, distante daqui. Distante daqui. Então, foi lá que eu ingressei nos estudos espíritas. E lá eu tive um professor, Marini, que era médio da casa, que foi um mestre para mim. Então, ele me ensinou tudo do começo, né, de como realmente é, o que é o espiritismo, por que estava acontecendo aquelas coisas comigo. Será que era a mediunidade que estava fazendo eu passar mal, eu vomitar, eu ter convulsão, eu ter incorporação? Não, não era. Era a minha má educação mediúnica. Não tinha nada a ver com mediunidade. Mediunidade eu entendi naquele processo do estudo que ela não te provoca mal nenhum. Ela te traz benefícios. Sim. Porque você está a favor da espiritualidade, a serviço da espiritualidade. Aquilo que você faz de bem não deve te provocar nenhuma situação ruim. Entendi. Por que eu ficava ruim? Porque eu era mal educado na minha mediunidade. Eu não estudava. Eu ouvia muito que as pessoas diziam... A Leandro incorporou, desculpa essa palavra, é um demônio. E eu colocava aquilo na minha cabeça. Você absorvia aquilo e... Não, mas isso é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, qualquer pessoa falando ali na idade, você era novo. Nossa. Imagina, se 17 anos você é novo, imagina quando tudo isso começou. Nossa, foi muito difícil para mim. Sim. Falar que a minha mediunidade se adequou bem foi depois dos 23 para 24 anos. Chegando uma certa maturidade, mais conhecimento, você já está trilhando o caminho em busca desse conhecimento. Exato. Que eu acredito que quem vivencia uma experiência de vida dessa que você está compartilhando aqui com a gente, na hora que você descobre o caminho, você quer muito saber. E você quer muito saber e você quer levar outras pessoas para saberem. Foi onde eu levei muita rasteira da vida, adorei isso também, né? É aquela coisa, foi bom para mim, eu vou mostrar para outra pessoa que é bom. Mas não era o momento da pessoa. E também sofri com isso. Passar para frente. Exato. Mas é difícil. Muito. E você sofre com isso, porque você fala, cara, é tão bom para mim, por que não pode ser para o outro, né? Sim. Só que aí você vai entender que para o outro ainda está sendo bom aquela experiência. E eu tenho que respeitar a questão do livre-arbítrio. Você acha que cada um tem o seu momento? Cada um tem o seu momento. Precisa ter. Só que o que nós temos que nos atentar é o quê? Estar sempre de mente aberta para aproveitar quando este momento chega. Porque tem muitas pessoas que perdem esse momento. Com certeza. E é algo que eu, na minha experiência de vida e em conversa com as pessoas, eu tenho visto que as pessoas estão se abrindo mais ao novo. Você não tem preconceito que você não conhece. É desconhecido? Peraí, vamos lá ver, né? Antes de julgar. Exato. Não é verdade? Antes de eu julgar. Vejo uma luz no fim do túnel. Eu não sei se para você que está aí diariamente militando na doutrina espírita, que é algo ainda, embora que desperta a curiosidade em muitos, mas ainda a pessoa fica ali com um certo receio. É verdade? As pessoas estão um pouco mais abertas? Estão. A gente está passando por um processo de transação maravilhoso no planeta Terra. As pessoas falam, mas Leandro, Covid, tanta catástrofe, cara, isso é lindo para nós espíritos. Aliás, eu já dizer uma coisa aqui que eu costumo dizer para as pessoas. Nós somos espíritos, nós não somos corpos carnais. Nós não temos a mania de falar, o meu espírito, a minha alma. Está errado.
é o meu corpo. É o eu aqui, é o eu aqui. Eu sou o espírito que está utilizando de um corpo, que é uma vestimenta. Não é o corpo que é dono do espírito para eu poder dizer o meu espírito. Agora eu posso falar com propriedade, o meu corpo, a minha existência humana. E nós estamos numa existência humana. Você vê que muda, né? Falar a minha existência humana é diferente. É diferente e tem o peso da responsabilidade. Sim. Você para, cara, então tudo que acontece com a minha existência é culpa minha. Entende? Sim. E no processo de transação que nós estamos passando, de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, as pessoas estão se aderindo mais à espiritualidade. De todas as religiões, você percebe que elas estão buscando mais conhecimentos, elas estão se unindo mais, elas estão vendo uma luz no fim do túnel. Sim. A compaixão, o perdão, o amor pelo próximo. É óbvio que a gente ainda falta muito. Falta. Muito. Eu acho que isso começou. Começou. Não começou? Né? E o Covid eu falo que foi um presente para nós espíritos. Agora, não pasme, o Covid foi criado por nós próprios. Não foi por um ser maligno, não foi por um castigo de Deus. Né? A minha mentora, no ano de 2020, ela psicografou uma carta muito bela, quando ela relata que foi observado sobre a atmosfera do planeta Terra umas nebulosas nuvens eletromagnéticas, cujas quais estavam em ascensão e que estavam perturbando a criatura humana no seu berço. E ela conta que espíritos de altas nomenclaturas vieram para a atmosfera do planeta Terra para poder impedir essa névoa, para que não atingisse a humanidade. Mas foi impossível evitar, porque esta névoa, esta maldade que nós estávamos vindo, surgiu de nós mesmos. Entendi. Das nossas escolhas aqui. Faz muito sentido. Exato. Faz muito sentido e quando você vai refletindo sobre isso, a gente vai entendendo. Cada um, eu converso com muitas pessoas, cada um tem uma ótica diferente, mas isso aí vai te fazendo você refletir e pensar. Então, tudo que você falou, para mim, fez muito sentido. Eu compreendi. É tipo um mal necessário. Exato. Não é verdade? Exato. Vamos ter que passar por ele, Sim. Vamos ter que aprender, vamos ter que ressignificar muitas dores, vamos ver entes queridos desencarnando, e chorar com esse desencarne, porque é um processo natural o chorar, você ficar enlutado, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a resistência de entender, ou buscar o entendimento que eu não perdi aquele ser, que ele pertence ao mundo dos espíritos e que por eu ser espírito, eu posso estar em contato com ele a qualquer momento. Isso é uma libertação muito é uma grande. Libertação. Ajuda a gente, eu não vou dizer a camuflar a dor, Sim. Mas ajuda que a dor é um processo importante na nossa evolução. E eu consigo compreender o sentido da dor na minha vida, nesse momento atual dessa encarnação, e eu consigo também, ao mesmo tempo, ter esta questão da saudade, que é muito forte, beneficiar o meu ente querido que está do lado de lá, fazendo o quê? Mandando preces para ele. Sim. Dizendo para ele, olha, você não morreu. Talvez ele também está um pouquinho perturbado do lado de lá. É uma oportunidade de evolução, não é verdade? De evolução. Leandro, olha, eu estou assim até... Não dá para te interromper, eu estou adorando. Mas vamos fazer um intervalinho? Vamos sim. Mas é bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta hoje com esse bate-papo fantástico, Leandro Dornelles. Olha, uma satisfação ter você aqui. Fez todo sentido. Pessoas te indicaram, pediram a sua presença aqui. Eu fico feliz, obrigado. De verdade. Que bom. E eu acredito que você vem fazendo esse trabalho, né? Passando informação para as pessoas, vem compartilhando a sua história, a sua trajetória. E faz sentido para muita gente que talvez estejam aí também passando alguma situação, algo que não tem o conhecimento, não é verdade? Exato. Então, vamos continuar. Vamos. Você conversou muito em relação à sua experiência, né? Tudo como aconteceu. No entanto, o primeiro livro que você escreveu tem a ver com a sua experiência? Algum deles tem a ver? O primeiro livro ele está mais voltado realmente por experiências pessoais que eu tive. Sim. Mas eu não escrevi ele transformando para tá um relato meu aqui para você aprender. Não. Eu peguei e absorvi todas as coisas positivas e as negativas e transformei em preceitos, para que realmente você pegasse em qualquer hora do dia e fala, cara, eu não estou legal. Abre lá porque você vai ver que a vida não é um mar de rosas, mas tem inúmeras possibilidades boas. Olha, então, que interessante. Tanto que o primeiro chama Outra Perspectiva. Olha para as coisas de uma forma diferente. Eu tive uma escritora que ela pegou o livro e falou assim, mandou um recado para mim, olha,
detestei. Eu não concordo com nada do que você colocou no livro, mas a leitura é muito boa. Só que eu não concordo porque, para mim, é muito fantasioso o que você está colocando aqui. Então, tá vendo aquela questão do preparo? Exatamente. É a perspectiva dela. É a perspectiva dela. Sim. E por que para ela não estava pronto aquele livro? Porque ele falava de coisas positivas. Cara, você está passando por dificuldade na sua vida, você vai falar que isso é maravilhoso? Hoje eu falo. Tá? Eu te entendo. Hoje eu falo. Eu tive Covid e agradeci a Deus por todos os dias, por eu ter tido ele. Foi uma lição que eu nunca vou esquecer. Né? Tenho medo de ter de novo. Mas você é espírita? Claro que eu tenho medo. A dor machuca também, Sim. Né? Mas se vier, eu vou ficar muito grato. Né? Aí, de repente, você fala isso no livro, olha, agradece o câncer que você tem. Cara, eu estou quase morrendo, você quer que eu agradeça? Sim, tem que agradecer. Por quê? Porque se não fosse necessário, nós não teríamos ele. Com toda certeza. Você conseguir entender o que aquela situação negativa, o porquê daquilo, porque você teve que passar por aquilo. Eu acredito que a lição maior é quando você consegue entender. Quando você consegue entender. O porquê, senão você vai passar de novo, entende? Eu tive experiências, até com pessoas próximas, que eu acompanhei no hospital de câncer. Uma semana antes de desencarnar, eu mandei sair todo mundo da sala. Eu cheguei nela e falei, você sabe que você vai morrer daqui uns dias? E quando eu falo isso para as pessoas, eu falo, cara, você falou isso para ela? Eu falei, falei. Por quê? Ela tem que saber o que vai acontecer. Mas você está dizendo que você fala para a pessoa, olha, vamos mudar o pensamento, vamos ter atitudes positivas para que realmente você possa ter a cura de uma enfermidade. A gente confunde muito, Elga, que quando eu faço isso, eu tenho que ser curado fisicamente. Talvez não é fisicamente. Você precisa ser curado espiritualmente. Sim. Então, se você desencarnar, você já ganhou um mérito, porque você se curou espiritualmente. Você não vai sofrer do lado de lá. Mas ganho de ambos os lados. Assim, que a pessoa realmente precisa estar num nível de desenvolvimento que poucas pessoas no momento aqui estão, né, Leandro? Precisa. Realmente. E aí é onde eu filtro muita fácil. coisa, né? Para poder falar com as pessoas. Eu escuto muito as pessoas, né? E faço muita preces por elas, para que realmente elas possam ter esse entendimento. Sim. Essa menina, ela tinha 17 anos quando eu falei isso para ela. E a resposta dela foi linda, nunca vou esquecer. Ela falou assim, eu estou preparada. Olha só, 17 anos. E ela não tinha conhecimento de doutrina nenhuma. Tá? Ela foi acometida por um tumor no cérebro desde os 13 anos. Ela era do interior, ela mal sabia ler. Olha só. E ela tem esse entendimento. Coisa assim que eu nunca vou esquecer. Eu aprendi, para mim foi uma escola com ela. Né? É engraçado, tem coisas que você não tem explicação. Não tem. Você nunca imagina que uma pessoa de 17 anos, morando no interior, sem aí todo o recurso para buscar conhecimento, pode ter uma maturidade, enxergar a vida dessa forma. Aí foi onde eu disse, está preparada. No dia do desencarne dela, ela apareceu para mim. Ela disse, eu vim agradecer, eu estou partindo. Aí eu avisei o pessoal lá em casa, eu falei, olha, a Vanessa acabou de desencarnar. Aí logo em seguida a mãe dela ligou e falou, nosso passarinho voou. Eu falei, então eu estou indo para ir para o hospital agora. Leandro, eu estou muito curiosa. Como é a sua relação? Eu sei que você hoje está aí num outro patamar, com muito conhecimento, inclusive passando isso para frente. Mas no seu dia a dia natural, você ainda permanece, você vê todos os dias. Como é que é isso na sua vida? Como é que é a sua rotina? É bacana. Como é que você lidar com isso também? Isso, é bacana essa pergunta, porque as pessoas falam, cara, você fica vendo espírito o tempo inteiro. Não. Ver os espíritos é a mesma coisa que você ligar a televisão e colocar em determinado canal. Não quero esse canal, você muda a frequência. Você tem esse controle? Exatamente, hoje eu tenho. Hoje tenho. Há um tempo atrás eu não tinha de maneira alguma. Há um tempo atrás era espírito bom, era espírito não bom, que ficava querendo falar, querendo se comunicar, me perturbando e eu não sabia o que fazer. Hoje eu tenho esse controle. Né? Então, assim, eu posso ver os espíritos na hora que eu desejar? Nem sempre. Aí eu também tenho que estar preparado para isso. Eu preciso saber da minha condição, como eu estou, quem sou eu neste momento agora. Fisicamente e espiritualmente eu estou apto para isso? É a primeira lição da mediunidade que você tem que ter, esse preparo. Aí eu estou, então eu vou me comunicar com os meus mentores, com os seres superiores que estão me doutrinando para realmente me dar essa permissão. Porque não é simplesmente ver, tem que ter um porquê. Sim. Eu vou encontrar um amigo, tem que ter um porquê. Ou eu vou matar a saudade, ou eu vou ajudar ele. Né? Eu não vou simplesmente ao acaso. A relação com os espíritos é a mesma. Então tem que ter um porquê para eu poder enxergá-los. Mas se eu pedir e tiver a permissão, eu vou ver inúmeros espíritos. Seja os espíritos evoluídos, seja os espíritos ainda em grau que estão desenvolvendo a sua evolução. Mas a gente vê mais os que estão desenvolvendo a sua espiritualidade, que são os mais atormentadinhos, né? E por que a gente vê eles com frequência?
por causa da nossa sintonia. Além de médium, eu sou empresário, eu sou uma criatura humana suscetível a muitos erros. Sim. Mudei a minha frequência, fiquei chateado, magoado, com raiva, você pode ter certeza que você vai ver uma camada de espíritos muito bonzinhos ali próximo de você, tentando te influenciar. Nós somos responsáveis, então, por essa chave, né? Por essa Positiva e chave, negativa. Exatamente. Você liga a que você quer, né? Você nutre a que você quer. Exato. E quando você liga a que é mais negativa, é difícil você engatar a positiva, né? Porque você deve ficar tentando sempre se manter em equilíbrio, não é verdade? Constante. Uhum. Mas assim, ver espírito todos os dias, se for permitido, sim. Né? Nós temos o hábito de desenvolver a mediunidade, principalmente através da prática. Então eu vou ver, parar, vou mentalizar, eu vou me conectar com o mundo superior, eu vou fazer as minhas preces, os meus recolhimentos, para eu poder conversar com eles. Bacana. É uma experiência do médium e precisa ser praticada. Sim. Né? Mas é o seguinte, eu vou praticar, não é para te passar informação. Aí eu vi aqui, vamos supor, fulano de tal, X e Y, eu vou falar para a Elga. Não. Primeiro eu respeito o seu livre-arbítrio, eu respeito o livre-arbítrio daquele espírito. Sim. Para eu falar para você que tem alguém ali querendo se comunicar com você, primeiro, ele tem que querer. Não basta eu só vê-lo, ele tem que me solicitar isso. E outra, também tem que ter uma permissão dos espíritos superiores, para que realmente eu possa passar essa informação para você. Eles sabem se você está preparado ou não. Eles também sabem se talvez você não quer saber só por curiosidade. Aliás, curiosidade para os espíritos, cara, não tem problema. Você pode ter um monte, eles nunca vão te responder. Entende? A não ser, Elga, os espíritos levianos. Esses adoram. Você pergunta se vai chover amanhã, eles te dão a previsão da semana inteira. Entende? Sério, Exato. Leandro? Uhum. Agora, espírito sério, você pode perguntar, vai chover amanhã? Nem te responde. O que eu percebo é que não muda muito do que a gente vive. Exato. Aqui, nesse plano. Exato. Na verdade, tem de todo tipo, energia positiva, energia negativa, cada um no seu momento, na sua evolução. Exato. Não é verdade? Por que não muda? Porque somos nós do outro lado. Quando eu desencarnar, eu provavelmente no mundo espiritual serei a mesma pessoa que eu estou nessa encarnação. Sim. Né? Terei um corpo diferente, porque eu vou estar com o meu corpo perispiritual, eu posso moldar este corpo, ou eu posso permanecer com a mesma fisionomia. Mas as minhas atitudes, a minha moralidade, o meu bom senso, a minha evangelização ou não, vai continuar a mesma, não vai alterar. Nós estamos em constante aprendizado? O tempo inteiro. Seja Sempre no caminho evoluindo? do bem, seja no caminho do mal. Nós estamos A gente sempre pode evoluindo. regredir? Não, a gente pode estacionar. Estacionar? Mas regredir não. Aquilo que você aprende fica na sua memória mental. Você vê o tamanho da responsabilidade que nós temos, né? É muito grande. Então, assim, há muitos espíritos hoje que estão sendo convidados a sair do planeta Terra por catástrofe, por enfermidades, porque não querem, não pretendem evoluir. Eles vão perder tudo que eles adquiriram? Não. Eles vão ficar estacionados. Provavelmente eles serão encaminhados a mundos espirituais ou mundos físicos preparados para eles para uma nova escola, para que eles possam dali progredir. E mais do que isso, eles vão se reencarnar provavelmente em mundos em que existem espíritos mais inferiores do que eles. Para quê? Para ajudar estes a evoluírem. Está vendo como é uma constante evolução? Com certeza. Nada se perde no universo. Agora vamos lá, Leandro. Arrepios espirituais, que era o nosso tema, apesar de que a gente fez aí toda essa introdução que valeu muito a pena conhecer sua história e entender toda a sua experiência, né? Mas é aquilo que a gente sente, ouve, mas não vê. Sensações, eu acho que todo mundo tem alguma história. O que é isso? Não necessariamente, você já até adiantou para mim que seriam espíritos o tempo todo, não é? Exato. As pessoas acham que é espírito o tempo inteiro, né? Sim. A gente acaba excluindo o papel da ciência, o papel da nossa própria energia. É isso que nós temos que nos atentar, né? Por exemplo, quando a gente pergunta onde está escrito as leis de Deus, a gente vai recorrer ao quê? Ou na Bíblia ou nos 10 mandamentos. Kardec perguntou para os espíritos na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? A resposta foi um tapa na cara. Eles disseram, na consciência humana. Olha só. Olha para você ver. Aí quando você entende que está na consciência humana, todo dever e responsabilidade e todas as leis naturais, elas já estão intrínsecas em nós. Sim. Nós somos responsáveis por elas. Então, aquela energia que nós captamos no dia a dia, ela é responsabilidade nossa. Então, necessariamente, eu tenho um arrepio, não significa que é um espírito. Eu tenho que lembrar dessa consciência que existe em mim.
Quais são os atos que eu venho fazendo e praticando? Quais são os caminhos que eu venho percorrendo? Quais são as energias que eu venho acumulando no meu dia a dia, nos meus atritos com as pessoas? Né? Tudo isso reflete em quem eu sou, o tipo de energia que eu vou receber. Mas vamos lá, vamos por parte. Existem 3 possíveis, né, ocorrências do arrepio ser espiritual. Isso falando bem por cima. Tá? Sim, na hipótese de ser, então. Isso. É isso? Porque para a gente entender o que é um arrepio espiritual, eu já vou ter que estudar um pouco da ciência. Sim. Né? Sobre a pele, né? Sobre a questão interna da pele, sobre o sistema nervoso. Mas precisa, né? Claro que precisa. O espírito ou a energia espiritual se comunica com o seu biológico. Sabe por quê? Somos também, mesmo com um corpo físico, este corpo tem um porquê espiritual. Entendi. Ele tem uma existência espiritual. O próprio planeta Terra é um mundo espiritual, só que mais denso, mais propenso às nossas necessidades evolutivas. Quando eu vou evoluindo, o planeta vai se tornando mais rarefeito, mais evoluído, mais iluminado. E meu corpo também vai se tornando mais rarefeito. Mas, por exemplo, eu estou aqui parado, de repente eu sinto arrepio no braço. Ou se você sente uma presença. A presença ela é bem curiosa. Falar de presença é algo que alguém em algum momento já teve essa experiência. E por si só você já acaba arrepiando também. Sim. Quando você fala. Ou quando você vai contar história de assombração, já viu? Aí pronto, Nossa, arrepia o corpo inteiro. Aí com certeza as pessoas já ficam assustadas. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque se eu conto uma história de uma assombração, geralmente eu arrepio o corpo inteiro. Tá? Mas existe um arrepio que ele pega na coluna vertebral. Ele é muito forte. Né? Ele até te incomoda, você até chega a fazer assim com o corpo, é como se fosse uma pressão para trás. Provavelmente, isso sim é uma emanação, uma áurea de algum espírito que está próximo de você e que de alguma maneira se acoplou a você pela sua sintonia mental. Seja pelo seu desenvolvimento moral, seu desenvolvimento intelectual, seja pelo nível superior desse desenvolvimento moral ou pelo nível baixo desse desenvolvimento. Você vai atrair um espírito correspondente. Entendi. E ele vai se acoplar e as energias vão se atrair. Elas não repelem, elas vão se atrair. É onde você sente. Mas o que eu senti foi provocado pelo espírito? Não, foi provocado pelo meu sistema biológico de defesa ou de alerta. Peraí, tem alguma coisa de estranho aqui por perto. A sensibilidade mediúnica é que vai me ajudar a entender se este arrepio que o meu corpo projetou, ele vem de origem de um espírito ou não, se ele não é só do meu psicológico, das minhas emoções, ou se ele é de um espírito, qual o nível de espírito que está próximo a mim. A gente vai para uma outra etapa. Eu arrepiei e eu senti um frio, um frescor. Relaxa, fica calmo. Se você identificou que é um espírito e sentiu esse frio e esse frescor e você não está submetido a um ar-condicionado, nem um vento, nem uma brisa, está num lugar muito bem protegido, é um espírito evoluído. Porque ele produz essa sensação de frescor, é uma sensação de bem-estar. Sim. Mas cuidado para não ter medo, porque senão você vai começar a fantasiar as coisas. Confunde, lógico, o medo confunde. Confunde. De repente você está num lugar isento de qualquer influência física, e esse mesmo arrepio te proporciona o corpo aquecer. Parte do seu corpo aquece, ou a mão, ou o braço. Já ouvi pessoas falarem isso. Já é a presença de um espírito de baixo nível. Vai me fazer mal? Não. Mas já está fazendo porque está te provocando uma sensação. Né? Sim. Só que está te fazendo porque nós permitimos. Para ele estar ali é porque eu também estou na mesma faixa que ele. Entende? Então essas sensações que fazem parte da vida de muitas pessoas, já tiveram essa experiência, não significa que elas são médium. Isso aí está suscetível a qualquer pessoa. Depende da energia que você está. Aí você entrou num assunto bem interessante. Quando te perguntar, todo mundo é médium. Todo mundo é médium? Todo mundo é médium. Olha só. A mediunidade, ela é uma disposição orgânica. Nada mais e nada menos do que isso. Ela é biológica. Mas os espíritos utilizam dessa disposição para que a gente possa se comunicar com eles. O ponto principal é a célula pineal, né, onde eles se comunicam. Que são os chakras, para quem estuda sobre os chakras, né, o esoterismo estuda bastante, outras religiões, a própria Umbanda também estuda. Sim. Temos dentro do próprio espiritismo kardecista que também estuda. Mas todo ser humano é médium. Agora, desenvolver essa mediunidade requer estudo, só isso. Tem pessoas que vão falar, olha, você é médium, tem que desenvolver. Vamos para casa espírita trabalhar? Oh, é tão chato você falar isso. Aliás, espírita não convida ninguém, tá? É chato mesmo, você tem que ir por vontade. Sim. Legal, você é médium, vamos desenvolver? Como? O que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de escrever. Então, vamos escrever?
Desenvolva a escrita, estuda, pesquisa, escreve um livro, você está desenvolvendo a sua mediunidade. Ah, mas como? Quando você se conecta com o mundo espiritual através da escrita, você vai atrair espíritos com um cunho de intelectualidade. De repente você vai escrever sobre psicologia, coisa que você nunca pensou. E por que você está escrevendo? Porque você desenvolveu o hábito da escrita, se conectou com espíritos que também têm o mesmo hábito e também têm esse desenvolvimento intelectual voltado para a tipo psicologia. uma influência. É uma influência. Entendi. Entende? Então, desenvolver a mediunidade é isso. Não é você ter que ir para um centro, receber um espírito, Sim. né? Ou vai para a Umbanda para receber os espíritos da Umbanda. Então, há espaço para todo mundo e há todo tipo de manifestação dessa mediunidade. A gente tem que entender mais o mundo, né? Tem que entender mais o mundo. Buscar e esse precisa. conhecimento, falar mais sobre isso. Isso. Antes as pessoas tinham vergonha de falar. Tinha. De compartilhar Hoje isso. elas estão mais aptas, né? E aí a gente volta para a mediunidade na questão do arrepio. Tem outro arrepio que é muito tranquilo. A gente tem constantemente, que é aqueles arrepios pelo braço. Sim. Pode ser que passou algum ente querido ali, se sintonizou com você. Agora tem um de praxe, que tem alguém olhando para mim. Cara, tem alguém atrás de mim. Ó, tô arrepiando todinho, entendeu? Não tem? Sim. Pode olhar, não E tem essa ninguém. sensação, olha, não, eu vou ter que compartilhar já, principalmente se você está sozinha ou se você vai num local que está só você, quando você está voltando, você tem aquela sensação que tem alguém atrás de você. Atrás. Isso eu já vivi. Isso não necessariamente é espírito. Não, até porque que garantia você tem? Porque o espírito pode estar do seu lado, na sua frente, atrás, não em cima, significa embaixo. atrás. Pode estar Eu até acho que longe de você. é um medo que você às vezes nem sabe que Exatamente. tem, você não acha? É o medo. Mas aí nós temos um arrepio muito emocional, tá? Que é uma carga energética. Lembra que eu falei das responsabilidades? Sim. Então, por exemplo, eu posso estar realmente andando na rua e o meu nível ali evolutivo, naquele momento, está um pouquinho afetado, psicologicamente e emocionalmente também, pelo dia a dia, pelas as ocorrências que eu tive. E eu vou encontrar pessoas que também estão no mesmo nível. É aura falando com aura. Entende? É como se você sentisse a presença dessa pessoa. Talvez a pessoa não está atrás de você, está do outro lado da rua, mas vocês tiveram uma afinidade energética. A energia, quando você mentaliza, ou quando você faz uma prece, é muito lindo de se ver. Sim. Quem tem a vidência consegue enxergar, ela vai expandindo. Seja ela positiva ou negativa, ela vai expandindo. Você consegue identificar quando Sim. você encontra pessoas Sim. Com energia positiva e também ao negativa. contrário, negativa? Pela cor da energia que ela emanam, pelo cheiro da energia, porque ela possui um cheiro muito agradável ou não agradável, né? Às vezes você está sentindo algo de mau odor, você fala, nossa, mas será que é daquela pessoa? Não é da pessoa, é do processo energético fluídico dela, mas não é dela. Entende? Entendi. Então, tudo isso a gente aprende a desenvolver, e principalmente estudando. Então, essa sensação que você sentiu, necessariamente não é um espírito que está atrás de você. É apenas a sua emancipação ali, espiritual, sua aura, sua energia, que se colidiu com uma outra aura, com outra energia que estava na mesma sintonia. Sim. E às isso vezes provoca não é esse nada arrepio. negativo também, é uma sensação. Não, é uma sensação. Sensação. Só isso. É uma sensação. As pessoas vão entender. Mas como a gente não tem o hábito de diferenciar, tem uma técnica infalível, chama-se prece. Prece. Faça prece. Maravilhoso. Arrepia e faça prece. Faça prece. Entende? Sentiu né? um calor, faça prece. Se não for espírito, pelo menos você já está desenvolvendo essa habilidade de fazer a prece. Com certeza, mudando a sua Exato. energia. Agora, você quer ver as pessoas arrepiar? Que tem a diferença entre evocação e invocação. Eu vou evocar um espírito. O que é evocar? É você realmente, dentro da permissão da espiritualidade, principalmente isso no centro espírita, você chamar na tua presença um espírito que desencarnou. Sim. Por exemplo, eu vou evocar o meu irmão ou até a minha própria mentora. Então, eu evoco, ela aparece na minha frente. A invocação é trazer para dentro de você todas as beneficências de um espírito evoluído. Então, eu vou invocar a minha mentora. Ela não vai aparecer para mim, mas ela vai emanar energias benéficas para mim, para me tirar daquele sufoco. Por isso que a prece é uma invocação. Entendi. Vamos invocar a Deus? Porque evocar a Deus ninguém evoca. Sim. A questão do Livro dos Espíritos, a primeira, nossa, é linda. Pergunta, que é Deus? Os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí Kardec perguntou, mas eu perguntei o que é Deus? E não o que é Deus, porque eles foram tirar o artigo o. Eles interpelaram Kardec e disse, Deus não é e nunca será uma personificação humana ou algo que você pode defini-lo como objeto. Então, assim, invocar a Deus você pode.
Está doendo, está passando por dificuldade, sofrendo? Invoca a Deus através da prece. Sim. Então, no processo da invocação, as pessoas arrepiam muito também. Tá? Quando você tem uma lembrança, é só colocar, invocação é lembrança, é Sim. pensamento. Eu invoquei, lembrei, pensei em um ente querido, numa entidade superior, ou um santo da Igreja Católica, eu vou ter uma sensação como se fosse um êxtase por completo no corpo. O biológico meu vai responder a essa energia, e é natural que o corpo se arrepie. Não que essa pessoa vai estar ali, não vai estar. Você recebeu a energia dela, a emanação dela, só Entendi. isso. Entende? Sensacional! Olha, nós Mais ou estamos, Leandro, com o tempo estourado aqui, Sim, mas verdade. nós temos que continuar esse bate-papo. Eu acho assim que o mundo precisa desse tipo de esclarecimento, desse tipo de conversa com naturalidade, com a mente aberta. Tem que fazer né? parte As do dia a dia pessoas das pessoas. Precisam Precisa. estar com a mente aberta, precisam querer conhecer, concordar ou não, já é de cada um. Exato. Mas precisa ouvir e conhecer, Isso, não é você verdade? disse tudo. Ouvir. Então, entende? eu gostaria muito que você retornasse aqui. Por favor, vamos marcar Abra um volta espaço sim. na sua agenda. Por favor. Nem falamos do seu livro. Ah, pois é, olha, foi lançado, né, agora nesse último final de semana, Manicômio da Paisagem Sem Conforto ao Paraíso. É um tema curioso, né? Muito curioso, já Eu chamou a falei atenção. para meus amigos, eu quero escrever um livro difícil. Ele tem 100 páginas. Quem leu já disse que é super difícil, não sabe como que eu consegui escrever, né? Até eu, curiosa. quando eu li, eu falei, nossa, cara, olha que coisa maravilhosa. Mas o nome não está falando do manicômio em si. Sim. Mas é surpreendente quando você descobre que o verdadeiro manicômio está dentro de nós. É basicamente isso que esse livro retrata. Fala das nossas raivas, das nossas ansiedades, das nossas dificuldades, das iras que a gente tem contra as pessoas ou contra nós mesmos. Falta a questão do auto-perdão, do amor. O livro realmente é muito bonito. Né? Olha, vamos... Eu não tenho o hábito de falar dos meus livros, mas realmente ele é muito bonito. E ele é o terceiro, o segundo, que nem você comentou, chama Jesus Cristo, Homem de Única Resposta. Lá ele fala sobre tabus que a sociedade nega. Sim. Eu trouxe para este livro. É um momento muito especial também para escrever sobre isso. Exato. Né? Levar aí conhecimento, Sim, passar para a frente, né, Leandro? Eu acho que é isso que você... missão, que nem você falou, é um chamado... É um chamado que você teve e você está praticando isso diariamente. Eu costumo dizer que é uma dívida. É uma dívida? É uma dívida que eu tenho com a espiritualidade. Aliás, ser médio não é mérito. Significa que nós somos muito devedores, né? Então, assim, desenvolver a mediunidade. Isso. Desenvolver a mediunidade, cara, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. No primeiro momento, você lindo. fala, nossa, ele está mais evoluído. Por isso que ele tem essa sensibilidade. E nem sempre é. E nem sempre entende? Nem sempre. Então, todos os médios hoje, praticamente, aqui no planeta Terra, são devedores de outra hora. E aí vem com esse dever porque pediram, porque eu pedi. Senão eu não teria, entende? Nada é nos imposto como obrigatoriedade. Em alguns casos é evidente, mas a maioria dos médiuns hoje que fazem as suas atividades evangélicas é porque realmente pediu. Cara, eu preciso nascer com isso, porque eu preciso pagar o meu débito, que é muito pesado. Sensacional. E eu quero conversar mais sobre isso. Vamos sim. Então vamos marcar a próxima. E vamos sim. Muito obrigada, adorei sua presença aqui. Eu que agradeço, Elga. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Muita luz no coração de todos, muita paz, muito amor. Gente, vamos pensar no próximo sempre. Eu sempre digo, no meu segundo livro eu falo, o próximo é a chave do meu sucesso. Perfeito. Muito obrigada, prazer te conhecer e até a próxima. Até a próxima. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, deixar já o seu recadinho? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista e um conteúdo sensacional que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.